Então, boa noite oficial para todos. Para o pessoal do Instagram também, sejam todos bem-vindos. Pessoal do Facebook e do YouTube. Gente, falando nisso, se vocês que estão aqui ou o pessoal do Instagram, toda semana a gente posta vídeos, né, trazendo informações, sugestões, esclarecimentos sobre constelação familiar e outros temas, né, no nosso canal de YouTube. Nós temos também um grupo de WhatsApp sobre constelação. Quem quiser pode pegar com a gente passa o link depois. E do YouTube é Constelação Familiar Renascer Saúde. Então a gente posta coisas lá. É um assunto que para nós que estamos dentro dele há mais de 14 anos, a gente pensa que todo mundo sabe disso, né? Mas na verdade, acho que 5% das pessoas do mundo já ouviram falar sobre constelação familiar, do que se trata, enfim. É algo ainda novo, né? Tem alguém aqui que nunca participou de constelação familiar? Você também? Ok, vou pedir o Wellington, meu ajudante especial. Sonoplasta. Sonoplasta, então. Você é o que, o videomaker? Tá bom. É o quê? Camera woman. Então, olha, gente, tanto que a gente está equipado, graças a Deus, porque eu não entendo nada disso. Bom, então, como algumas pessoas nunca assistiram, não viram, não compreendem de onde isso surgiu, nós vamos falar um pouquinho antes de iniciarmos diretamente sobre o nosso tema. A constelação familiar, até por esse nome constelação, muitas vezes é confundida com algo de astrologia, alguma coisa cósmica, algo nesse sentido. Outras vezes, quando as pessoas assistem uma constelação, associa isso a algum tipo de movimento religioso. Enfim, a constelação familiar, ela não está ligada, vinculada a nenhum tipo de movimento ou ideia religiosa. E muito menos com coisas do astral, né? A gente não faz mapa astral, a gente não entende disso, das estrelas, de como é que estava, isso é bom também, mas a gente não conhece isso não. Então, as constelações familiares, elas tratam especificamente das relações humanas. Só isso, é coisa do mundo, coisa da terra, coisa de gente aqui, vivo, né? No corpo. Então, ela trata das relações humanas, nos sugere uma postura adequada para que as relações humanas deem mais certo. A partir dessa postura, a gente percebe que o fundamento, o que movimenta um trabalho de constelação está dentro de 3 princípios, que ao final é unir todos os que estão separados. Unir tudo o que está separado. Então, para quê? Para que as pessoas sejam mais felizes e mais prósperas. Então, tudo parte das relações humanas e não de uma relação educada. Não é do verniz da nossa fala que a gente trata. A gente trata do movimento real do nosso coração. Daquilo que eu realmente sinto em relação às pessoas, em relação ao nosso sistema familiar, em relação às pessoas das outras famílias, em relação aos movimentos do mundo. E a gente, à medida que vamos compreendendo essa abordagem e querendo modificar a nossa vida, nós vamos ampliando a nossa capacidade de amar a todos, assim como são, exatamente como se apresentam. Então, é um movimento que nos faz ampliar o nosso coração, a partir da compreensão de que cada um é, no final, o melhor que ele pode ser em cada momento. Então é isso. Então não tem nada a ver com religião, não. Dentro desse movimento, a gente caminha, né? Bert Hellinger, que é o criador desse método, a gente caminha dentro de 3 princípios básicos, que são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio nas relações de troca.
Então são os princípios que norteiam o quê? As relações humanas. O que é o equilíbrio, a hierarquia? A hierarquia diz, dentro desse princípio, que todos os que chegaram primeiro têm precedência sobre os que chegaram depois. E essa precedência diz que quem precede tem o direito de dar algo para quem chegou depois, mesmo que esse algo que chegou depois não gosta muito, né? Então é que ele dá algo para um filho que ele não queria receber. Mas a gente tem esse direito. E se o filho achar muito ruim isso, sinto muito, ele vai ter problema. E nós, como filhos, por nossa vez também, se não concordarmos com o que nossos pais, avós, bisavós, tios, irmãos mais velhos nos deram. Esse dar pode ser uma palavra de amor, de orientação, de conselho, pode ser uma má palavra, né, Sandra? Lembrei do teu pai. Pode ser uma má palavra. Enfim, é conseguir concordar com tudo que os que vieram antes fizeram. E conseguir alegrar com aquilo que nos fez sorrir e falar muito obrigada. E concordar e agradecer pelo ensinamento que veio, que me fez chorar e dizer também muito obrigada. Isso não significa que o que veio depois tem que se submeter às ordens do que veio antes. Não significa que nós tenhamos que fazer tudo que nossa mãe, nosso pai, nossos avós nos ordenam que façamos. Mas a gente não pode discordar. Então a gente vai dizer, ok, que bom. Eu percebo atrás da sua vontade o seu amor por mim. Mas eu sinto muito, isso quando a gente não quer fazer o que eles sugerem, né? Mas eu sinto muito, nesse ponto eu não posso fazer como o senhor ou a senhora gostaria. Ou então falar, ok, a gente faz uma cara de beijo, muito obrigada, e vai lá e quebra a cara, não tem problema, né? Não tem problema nenhum, a cara é nossa mesmo. Então, tudo isso é o quê? A hierarquia. Ah, minha mãe me entregou em adoção. Ah, minha mãe me batia muito. Bom, eu vou ficar na posição de vítima ou eu vou dizer sim, que bom. Minha mãe me entregou para que alguém me cuidasse, porque ela percebia na alma dela que alguém poderia cuidar de mim melhor do que ela mesma. Ela não estava disponível para me cuidar. E quem diz que toda mãe tem obrigação de cuidar dos filhos? Meu Deus do céu! A gente já carrega as criaturas 7, 8, 9 meses. A gente já pare as criaturinhas, né? A gente, na maioria das vezes, amamenta. Levanta de... Eu falo que se eu pudesse ficar gestante sem parir e ter que levantar para cuidar do menino, eu ficava gestante a vida inteira. Mas quem gosta de dormir, ter que levantar... Às vezes, isso aconteceu comigo, noites que eu não tive tempo de deitar. Então a gente anoitece e amanhece cuidando daquela criança. Algumas mamães são tão corajosas que deixam a gente com a avó, com o pai, para buscar a sua alegria e até como aquilo que eu gravei agora há pouco, que não está aqui, mas vocês ouviram, mas tiveram coragem de dizer não, mesmo que fosse mal falada depois. Para quê? Para tomar uma decisão pessoal, para fazer algo que ela sentia, que ela queria, para a alegria dela. Se ela quebrou a cara depois, mas se ela não tivesse ido, como que ela ia saber se ia dar certo ou se dar errado? Então eu vejo nas mamães que tiveram coragem de deixar as crianças com alguém para cuidar, eu vejo a grandeza, a coragem, a força dessa mãe. E se a gente olha assim, a gente se torna forte, grande e corajosa, como ela. Mas se a gente a julga, a gente fica pequena, a gente fica fraca. E outra coisa que é dentro do nosso assunto, o sucesso profissional não chega. Porque o sucesso profissional tem a face de nossa mãe. O dinheiro, a vida, a mãe e a terra. Segundo Hellinger, tem uma ligação íntima. É como se fosse a mesma coisa. Toda a riqueza vem da terra. A vida brota da terra. E nós brotamos de nossa mãe.
com a semente cedida pelo nosso pai, que se uniu à semente da nossa mãe. Ela nos gerou como se fosse uma árvore que pudesse então lançar um fruto, e desse fruto, e dentro dele, tivesse uma semente que pudesse, por sua vez, se quiser, lançar novos frutos. Então, quando eu rejeito o comportamento da minha mãe, não interessa. E às vezes a gente rejeita e a gente se afasta da nossa mãe por questões muito interessantes. Às vezes porque ela era muito doente. Então nós nos recolhemos, eu estou dizendo isso, às vezes vocês aqui, ou o pessoal daí também, se identifica. Nós nos afastamos muitas vezes da nossa mãe porque ela estava doente, por amor, para não querer dar mais trabalho a ela, a gente se recolhe. E o efeito é o mesmo de perder dinheiro ou não ganhar dinheiro. Perder dinheiro está mais ligado à nossa relação com o nosso pai. Mas ganhar dinheiro é com a nossa mãe. Então, se eu me afasto de minha mãe, eu me afasto da vida, eu me afasto da riqueza, me afasto da abundância. Então, o primeiro grande passo para o sucesso profissional é concordar com a mãe. Concordar com a mãe não é ficar lambendo a mãe também, não. É ver a grandeza da mãe, respeitar a mãe, até quando ela se torna vítima. Ela se sente vítima e quer nos colocar no lugar da mãe dela. É ter coragem de falar, sinto muito, mamãe, isso eu não posso fazer por você. E a gente percebe, eu não tive essa experiência, mas eu vejo isso com clientes. Muitas vezes as mães se afastaram da própria mãe por um motivo lá que não nos interessa. Não interessa aos filhos saber qual é o motivo que minha mãe teve problema com a minha avó. Nós que estamos ouvindo isso, nos interessa mudar a nossa postura e não a postura dos outros. E não a postura da nossa mãe ou do nosso pai. Mas conseguir dar um passo atrás e dizer, mãe, isso eu não posso fazer. Isso é respeitar a mãe. Não é obedecer a mãe muitas vezes, porque ela nos empurra. Algumas mamães fazem isso, sem perceber ou percebendo. Elas querem nos empurrar para cuidar delas como nós fôssemos filhos dela. Nós precisamos dar conta, ter amor suficiente e coragem suficiente para dizer, eu não posso fazer isso por você. Mas olha a postura, né? Se eu não posso fazer isso por você, não, porque eu escutei a Marta. Não. É com amor, com respeito. Isso, mamãe, eu não posso fazer por você. Percebe? A gente fala, o amor vibra na nossa palavra. Eu não posso substituir a minha avó. Eu sou pequena para isso. Minha avó é muito grande. Eu jamais poderia substituí-la em seu coração. Isso eu não posso fazer. Então, a mãe se recolhe. Ela muitas vezes se sente sozinha, adoece. Por quê? Porque a gente falou que não pode fazer aquilo que nós fizemos por muitos anos, de forma equivocada, porque não sabíamos a maneira certa. E elas adoecem. Mas, a partir dessa dificuldade pela qual ela pode passar, talvez então ela busque a sua própria mãe, ou seu pai, ou uma saída, uma solução que ajuda a ela e não nos prejudica. Mas essa fala tem que ser com humildade, com amor, sem arrogância, sem prepotência e sem desejo de ser importante, e sem desejo de ensinar a mãe, inclusive. É um viés que a gente tem que passar por ele. Então, esse movimento, o primeiro movimento do nosso sucesso é alegrar com a nossa mãe e ver a grandeza dela. Outras vezes nos afastamos internamente da nossa mãe porque ela morreu cedo e nós ficamos pequenos e quisemos talvez segui-la na morte. Essas pessoas cujas mamães morreram e elas ficaram ainda pequenas, elas podem muitas vezes ter dificuldade de ter sucesso profissional e riqueza, porque preferem perder dinheiro para não perder a vida, porque internamente elas gostariam de seguir a mãe na morte. Todas as crianças preferem passar fome debaixo da ponte, junto com a mãe, do que estar num palácio sem ela. Então isso nos faz levar o nosso coração em direção à nossa mãe, no momento e no percurso da morte.
Mas para tudo isso, existe uma saída, existe um movimento que podemos fazer, que é trazer de novo, trazer de volta o fluxo de amor da nossa mãe, que passa todo o tempo através dela até chegar em nós. É saber e sentir que se ela morreu cedo, ou se ela estava muito doente quando éramos crianças, esse fluxo de amor, ele não enxerga a doença e nem a morte. Ele segue fluindo, mesmo depois que eles não estão mais na vida. Porque estão no nosso próprio corpo e no corpo dos nossos descendentes. Essa vida, ela está em cada célula, porque aquele espermatozoide sobreviveu a milhares de outros. O óvulo que muitas vezes outros morreram, mas aquele sobreviveu. E porque sobreviveu, está aqui, está vivo, está na vida. Então nosso pai, nossa mãe permanecem na vida enquanto nós estivermos vivos. E se deixarmos descendentes, eles vão seguir na vida através dos descendentes. É como um fluxo de água de um grande rio. Então, mesmo que as pessoas que tomaram daquela água já morreram, se não atrapalharem o rio, ele segue fluindo. E nós precisamos voltar o nosso coração em direção à vida de onde nós recebemos de presente a própria vida, para daí nós conseguirmos ter algo mais na nossa vida. Existe uma frase que nem é do Hellinger, mas a gente utiliza isso muito no coaching. O mundo nos dá mais do mesmo, não é verdade? Quem é coach aqui sabe disso, né, Sandra? Você que é coach? Aqui tem outros coaches também. O mundo nos dá mais do mesmo. Então, se eu quero mais abundância, eu preciso me sentir abundante. Se eu quero que a alegria aumente na minha vida, eu preciso me sentir alegre. E para eu me sentir alegre, eu preciso me alegrar com a minha própria vida. E para eu me alegrar com a minha vida, eu tenho que alegrar com a minha mãe, depois com meu pai. Algumas pessoas dizem assim: não, eu só tenho problema com a minha mãe, eu não tenho problema com meu pai. Sinto muito, são raras as pessoas que conseguem receber o fluxo de vida que vem do pai sem passar pela mãe. Nós passamos pela mãe para chegarmos ao nosso pai. Como nas constelações nada é impossível, porque às vezes a gente tem uma ideia clara, o próprio Bert, às vezes ele diz: nossa, isso sempre se mostrava, essa dinâmica sempre se mostrava dessa forma, e agora mostrou algo diferente. Então são raras as pessoas que têm problema com a mãe e pegam a força do pai. Porque nós, para tomarmos nosso pai, esse pai tem que ser apresentado a nós pela nossa mãe. Se nossa mãe fala mal, julga ou pensa: eu não falo, nunca falei mal do pai das minhas crianças, não falou, mas sentiu. Então a questão não é verbalizar, é o que a gente sente. Então, se você sente que seu pai não é um bom pai, se você sente que você foi idiota ao escolher aquele homem para ser o pai dos seus filhos, eu sinto muito. Você precisa achar um jeito de concordar com aquele homem que você escolheu. E precisa apresentar aquele pai na melhor forma possível, para que nossas crianças, as suas crianças, tenham sucesso na vida. Eu sempre falo aqui, posso continuar? Em relação à apresentação de filhos para os pais, quando eu vivi casada com o pai das minhas crianças, que estão hoje com 36 e 35 anos, eu fiquei casada com ele 3 anos e meio. Então me casei com 19, separei muito rápido. Falei que eu casei, fizemos as crianças e tal, então, foi tudo ótimo. Então quando eu me separei dele, eu não sabia o que eu sei hoje. E assim como muitas fazem,
A gente, o que é que a gente faz? Arruma um outro pai, né não? A gente arruma um pai. Pronto, agora seu pai é esse aqui. Trocamos de pai. E eu não sabia, né, gente? Isso tem uns 3 ou 4 anos atrás, né? Bom, qual é o efeito? Certa vez, quando então, anos depois, eu conheci essa abordagem, que eu compreendi isso, eu fiz uma pergunta para mim, assim. Nossa, eu percebi que eu achava que eu era melhor que ele, né? Percebi que eu achava que eu era melhor que ele. Então eu me perguntei, quantos por cento, Marta, você é melhor do que ele? 98. Gente, sobre aí os 2% deve ser o espermatozoide, né? Os 2% foi só os espermatozoides. Gente, eu trabalhei, eu creio que assim uns 3 a 5 anos, sabe? Para eu chegar nos 50 ou 100. Porque como mãe e pai das nossas filhas, eu sou 100% importante para elas, mas ele também é 100% importante para elas. Exatamente como eu sou. Eu não sou melhor do que ele. Então, esse movimento, esse aprendizado da constelação, não é assim não. É assim? Tá bom. Então agora eu vou fazer. Não. Aí de vez em quando eu perguntava, 68. Aí foi indo, né? Passava mais um tempo, 55. Até quando eu falei, bom, somos 50%, a soma, né? Nossas filhas são 100%. Porque 50% sou eu, 50% é ele, e ele é tão importante para elas quanto eu sou. E se elas quiserem ser exatamente como ele, e fazerem exatamente como ele, eu concordo. Porque ele é o pai delas. E se elas quiserem ter um comportamento exatamente igual, pode ter. E eu assumo que eu concordo com isso. Então isso faz com que as nossas crianças possam ter uma saída de talvez não repetir determinados comportamentos nossos e tomar uma outra decisão. Mas se eu rejeito a mim mesmo, que muitas mamães fazem também. Digamos, muitas mamães, em dado momento da vida, decidem, seja bem-vinda também, para as pessoas que chegaram depois, a gente pede para desligar os celulares, tá? É porque outras chegaram até antes de você. Então, o que eu estava dizendo? Tá vendo o que vira o celular? Ah, sim, lembrei, obrigada. Então, às vezes as mamães decidem na juventude, ficam gestantes e decidem fazer um aborto, por exemplo. E pensam, não vou contar para minha filha, né? Não vou contar para os meus filhos, porque eu acho que isso não é certo e tal. E não conta para ninguém. As crianças repetem. Aquilo que a gente rejeita em nós, nossas crianças repetem. E aquilo que a gente rejeita no pai das nossas crianças, as nossas crianças repetem. Aquilo que a gente rejeita na mãe das nossas crianças, as nossas crianças repetem. Então, a saída é concordar conosco, concordar com os pais, para que nossas crianças possam ter sucesso. Concordar que se nosso filho ou nossa filha é boa gente, porque eu sou, porque o pai é, ou porque a mãe é, porque somos. E assim a gente consegue então ajudar nossas crianças terem sucesso profissional, sucesso também nos relacionamentos. Só que a gente só consegue fazer isso quando nós fazemos o nosso próprio percurso. Eu não consigo ajudar minhas crianças a tomarem o pai se eu discordo do meu. Isso é natural, a gente não consegue. Eu não consigo ter um bom relacionamento de parceiros se eu não concordo com a minha mãe ou com o meu pai, ou com ambos, ou com o relacionamento deles. Falar em relacionamento de parceiro, dia 28, gente, nós teremos um workshop que se chama Técnicas para Sedução só para Mulheres, tá? Então vão ser 4 horas comigo, lembrando agora, depois eu sou lerda e passa, eu não lembro de falar. Então vão ser 4 horas comigo, a gente vai trabalhar
Movimentos de constelação são 2 movimentos específicos de conexão com as nossas ancestrais e o nosso feminino. São exercícios em grupo, onde a gente percebe em qual geração aconteceu algo que possa estar impedindo que eu tenha um bom relacionamento de parceiro. Esse é um dos exercícios. E a postura, claro, né, em relação a isso. E um outro exercício é de conexão com um bom relacionamento de parceiro. Bom, e junto a isso a gente vai trabalhar também técnicas de sedução, né, gente? Eu brincando ontem com o pessoal, falei, se a gente for dar um curso desse aqui lá no Norte, no Nordeste, não tem cliente, né? Porque ninguém tem essa dificuldade. Mas aqui em Goiânia, meu Deus do céu. Então, técnicas de sedução, como olhar, o que responder, qual frase, qual palavra gera um bom efeito, quais palavras não devem ser ditas, como que você escreve um texto, né? Um texto. Homem não tem paciência com texto, não. Você escreve uma palavra, no máximo 3. E o cara já está conectado. Agora põe lá aquela lista. A hora que ele nem lê, porque eu não tenho paciência. Né, homens? Estou falando bobagem? Não, né? Gente, eu nasci sabendo esse negócio. E não sei como é que o povo não sabe, mas é verdade. A gente muitas vezes desenvolve, né, uma grande competência empresarial, né, como executiva, enfim, e perdemos o jeito de ser feminina. E por que a gente também está falando disso? Porque um bom relacionamento de parceiro gera sucesso profissional. Nesse ponto, nós mulheres ainda saímos um cadinho na frente, sinto muito. As mulheres, por serem geradoras, às vezes, mesmo sem um homem, ela consegue ter sucesso profissional. Mas o homem, sinto muito. Vocês só raciocinam, o negócio não materializa, né? Então, só que a gente precisa estar aqui como executiva. Aqui eu lidero, assumo o meu papel masculino numa reunião de negócios. Eu, por exemplo, aqui agora eu estou no quê? No papel masculino, né? Falo sem parar. Então, a gente tomou isso dos homens, inclusive, né? Mas falo do masculino, enfim. Depois, quando a gente está num relacionamento, a gente tem que largar a executiva lá. O homem quer saber disso não, ser inteligente não, ser competente não. O homem quer uma mulher. Então é um exercício. E você chega aqui, como é que dá conta, né? Mas as mulheres dão quando a gente quer, quando a gente entende o que é que tem que fazer, como é que faz o que tem que fazer. A gente consegue. Porque o feminino é a flexibilidade. O feminino é representado pelo 2. O masculino é 1. O homem nasce, cresce um pouquinho, vira homem e vai até a andropausa, que vai demorar muito tempo. Aí ele passou o outro período. A gente não, a gente todo mês você passa todo esse movimento. A lua cheia, a lua minguante, a lua não sei o quê. Então, a gente entra nesse processo. Por isso que nós somos flexíveis, porque a gente nasceu para conseguir fazer a adaptação. Agora, muitas de nós quer ser quer ordenar, quer estar na frente, quer dirigir. Então, eu sei que vocês não têm isso não, mas essas mulheres desse jeito, elas sentem dor nos ombros, dor no pescoço, sente peso e tem a sensação de que estão fazendo tudo sozinho. Então, qual é a frase? Eu vou facilitar as coisas para você, né? Essa frase é boa, não é? Marquei. Gente, o que é facilitar as coisas para você? Não é só tirar a roupa, não. É estar no papel do feminino, para que o homem tenha facilidade. Ok, é fácil estar ao lado dessa mulher. Ela só vai ser a minha mulher. Ela vai querer mandar em mim. Por quê? Porque essa mulher, ela concorda com o homem como ele é. Então, isso é também facilitar as coisas. Então, dia 28, quarta-feira. Esse workshop é nesse caminho. E faz parte também de bônus.
uma sessão de regressão ou de renascimento com o Wellington, que é um terapeuta daqui, né? Uma sessão com ele, com esse moço aí, meu aluno maravilhoso, eu ensinei direitinho, você pode ter certeza que ele é ótimo, e é mesmo. Já passei por experiências com ele, é muito bom. Porque às vezes algumas dificuldades nos relacionamentos também tem a ver com gestação, com nascimento, enfim, e ele vai saber identificar isso junto com cada uma de vocês. Uma sessão de coaching, uma sessão de limpeza de pele com terapia, né? Eu gravei uma meditação para rejuvenescimento e emagrecimento. Então, no momento em que está fazendo isso, vocês estão ouvindo isso e trabalhando internamente como agir com o seu corpo para que ele venha para o peso que você determina, para que você queira, como agir para rejuvenescer a sua face, como agir para você ficar mais bonito. Então, eu gravei uma meditação, então, o trabalho de redução de medidas para quem precisa e quer, e de limpeza de pele. Então, esses são 4 bônus. A soma dos bônus é 680. Um atendimento comigo é 1.000. E esse encontro está por 780. São 3 de 260. Então, para estar 4 horas comigo, dá em torno de 2 ou 3 sessões comigo, tá? Bom, vamos voltar. Apesar que nós não saímos do assunto, né? Isso aqui é só para dizer a necessidade. Voltando ainda um pouquinho. Por que a mulher consegue ter sucesso e ganho, mesmo sem um parceiro? Porque nós somos geradoras. E o homem, para ter um sucesso financeiro, é muito importante que ele tenha uma conexão com uma mulher. E se essa mulher for uma mulher constelada, ei, gente, aí, né? For constelada, aí o negócio voa mesmo. Porque às vezes ele tem uma relação com uma mulher problemática, né? Então, ainda assim, vai ajudar um pouco. Mas, se for uma mulher que já tem essa mulher que fala de coração, eu vou facilitar as coisas para você, então a abundância chega com mais facilidade. Bom, então o primeiro passo para o sucesso profissional é essa postura em relação à nossa mãe, depois ao nosso pai. Ok. A partir disso, nós conseguimos, inclusive, saber qual é o objetivo que eu quero alcançar. Muitas vezes a pessoa agenda uma sessão de coaching e chega lá, quem conhece essa abordagem, como o coach que conhece essa abordagem, nas primeiras palavras percebe que aquela pessoa não vai conseguir estabelecer um objetivo, e se ajudar ele a estabelecer um objetivo, ela não vai conseguir cumprir as metas. Porque quem não tem uma postura real, adequada em relação ao pai, não consegue focar em objetivo e não consegue realizar metas. Então, o primeiro grande passo é essa mudança de postura em relação aos nossos pais, fala de uma mudança de postura em relação a nós. Então eu concordo comigo, eu me vejo competente, eu me vejo grande, eu me vejo realizadora, eu vejo a força que tem em mim. Eu só vejo isso quando eu vejo de onde veio. Se eu estou julgando minha mãe e meu pai, eu não vou conseguir, porque eu sou eles, por ressonância vibratória, eu sou eles em cada célula. Então eu vou repetir tudo aquilo que eu vejo lá. Então quando eu me posiciono, aí fica mais fácil. Então a gente pode se perguntar, qual é meu propósito? E eu digo sempre, né, no livro que eu estou escrevendo, terminando inclusive, eu falo o seguinte: tem muitas pessoas que passam anos perguntando, aí não faz nada, porque não sabe o propósito. Então faz alguma coisa enquanto você não sabe o propósito. Às vezes seu propósito é fazer alguma coisa, né? Fica, o que eu vim fazer aqui? Sei lá, mas vai lavar o chão, vai fazer alguma coisa, vai fazer a comida, monta um restaurante, sei lá, vai lavar a panela, né? Candidata, vai ser político, não sei, faz alguma coisa. A partir do movimento de alguma coisa, você encontra, a gente fica anos estudando. Eu falo, quando morrer tem que arrumar 2 caixão, um para o corpo, outro para a cabeça. São extremamente conhecedores e não fazem nada com aquilo. E faz uma formação, depois faz um mestrado, faz um doutorado, forma em outra coisa, e pergunta, porque eu não sei o que eu vim fazer aqui. À toa não foi.
Não veio ficar à toa, então faça alguma coisa. Tem gente que reclama porque tem tempo, porque não faz nada tem tempo. Então fica naquele vitimismo às vezes, em mensagens, né? Infrutíferas. E eu falo, o que você está fazendo? Que você trabalha em quê? Nada, estou desempregado. O que você está fazendo para arrumar emprego? O tempo que você está buscando para reclamar, estabelece um objetivo, faça alguma coisa. Eu não sei fazer nada, então vai fazer um curso. Chega para um lugar, fala, eu vou fazer o curso aqui, eu não tenho dinheiro não, mas vocês me dão um curso, eu trabalho e pago. A gente paga as contas com criatividade, não é com dinheiro não. A gente consegue tudo que a gente quer com criatividade, mas para ter criatividade tem que levantar a bunda da cadeira. Precisa querer alguma coisa. E para isso, a gente precisa sair da posição de vítima como filhos e fazer alguma coisa diferente. Então, antes que você saiba seu propósito, seu objetivo, mas faça alguma coisa. Esteja disponível. Tem gente que chega, às vezes, aqui no instituto, a gente está caindo por cima da cabeça em algum dia de curso, a pessoa fica olhando, fala assim, vocês precisam de alguma coisa. Eu falo, gente, né? A gente pode servir onde a gente está. E a gente pode servir, e nesse movimento de servir, a pessoa te dá um trabalho, te oferece alguma coisa. Fala, o que você pode me dar de retorno se eu te ajudo? Então esse é um movimento que gera sucesso. O dinheiro não permanece na mão de quem não se movimenta para tê-lo. Por quê? Porque não somos nós que temos o dinheiro. É o dinheiro que, se ele quiser, ele vem para a sua mão e permanece na sua mão, gerando recursos. O dinheiro gosta de girar, mas não é jogar não, né, gente? Girar significa fazer algo bom com ele. A partir do movimento que você teve, pessoal, não precisa ser esforço não, movimento. Porque a gente pode conquistar as coisas sem esforço. Apenas com a disponibilidade, a boa vontade em servir. Por exemplo, eu posso trabalhar, esses dias no curso de formação, foram, na verdade a gente fala que é 27 horas, mas foram 30, porque sempre a gente estende um pouco mais. Mas eu não me sinto tendo nenhum esforço, porque estar com o grupo para mim é um lazer e prazer. Então a gente sai daqui, quer deitar, a gente quer ir para o restaurante comemorar. E lá a gente fica até 2 horas da manhã, porque o corpo não cansou. Eu não estou cansada. Então procure algo que alegre a sua vida. E todos nós podemos ter sucesso quando eu faço algo que me alegra. Quando eu faço algo que o meu coração se encanta com aquilo. Então, reorganizar com a nossa mãe, com o nosso pai, concordar com o relacionamento deles, aí eu consigo estabelecer um objetivo, me movimentar para aquilo, acreditar que aquilo vai dar certo, porque eu faço para servir. Nunca trabalhe por dinheiro, porque senão ele vem, se vier, ele desaparece. Trabalhe para servir, para que aquele a quem você serve se sinta feliz com o seu serviço. E se ele fica feliz, ele paga com alegria. E por sua vez, pague suas contas com alegria. Se alegre, mas não trabalhe só para pagar conta. Não reserve dinheiro para um momento de dificuldade, se eu ficar doente. Não reserve dinheiro pensando no momento que eu tiver um prejuízo, que eu ficar desempregado. Porque senão é isso que vai acontecer. Reserve dinheiro para você viajar, para você te dar um presente, para você fazer algo bom. Há pouco tempo uma pessoa me ofereceu um negócio e falou, isso aqui te dá uma renda extra. Porque aí no momento de necessidade, você fala, eu não compro caixão, eu não tenho plano de saúde, não tenho nada disso. Porque eu sei que se algum dia eu precisar, eu vou ter dinheiro para pagar, ou eu vou lá, tem tanta gente que vai para o Hugo e é muito bem atendido. E se eu não for ficar no corredor, tá bom também, então eu não sou melhor do que ninguém, fico lá também, de boa, conversando, terapeutizando o povo. Enquanto eu conseguir falar. Vou sair de lá ainda com clientes, vocês vão ver. Então, confie que a vida vai sempre te favorecer.
né? Eu era jovenzinha, isso tem uns 2 anos atrás, era bem jovenzinha, eu pensava, gente, eu não vou fazer reserva de pagar previdência, porque quando eu tiver na idade de receber esse negócio, o Brasil não vai ter dinheiro. Olha, eu joguei praga no Brasil. Pensa, tanto que eu era poderosa. E eu pensei, falei, gente, mamãe teve 5 filhos que sobreviveram. Eu fui olhando aquele negócio, falei, gente, todo mundo tinha um monte de menino. Agora todo mundo tem 1 ou 2. Falei, a hora que a gente ficar, esse tanto de velho, tudo junto, né? Porque da minha geração, nós vamos ficar aqui um monte de velho, tudo de uma vez só. E esse tanto de gente, pouquinho menino que está nascendo. Falei, o Brasil não vai ter. Então, quer saber de uma coisa? Se algum dia eu precisar, vai dar certo de alguma forma, né? E porque eu vou dar meu dinheiro para o governo para ele fazer alguma coisa e depois, não, se eu pego esse dinheiro e eu gasto ele, compro maquiagem, faço alguma coisa e vai dar tudo certo. Mas eu estou dizendo para vocês fazerem isso não, eu só estou falando para vocês reservar dinheiro para viajar, para te dar um presente. Estabeleça sempre objetivos bons, coisas que te alegrem. E se alguém diz para você, cuidado, fala, não, eu sou uma pessoa abençoada, não preciso ter cuidado com nada. Não tenho medo de nada. Eu tenho uma amiga, que eu sei que ela me ama muito, menina do céu, mas é uma... Todas as vezes, agora tem um tempo que eu não a vejo, mas que eu estava saindo da casa dela, vai com Deus, cuidado. Eu falei, gente do céu. Eu falo, pelo amor de Deus, não fala para mim ter cuidado, não. Não precisa. Eu já sou cuidada, eu não preciso ter cuidado, né? Eu sempre digo, não, eu não... Como chama aquele negócio que a gente paga do carro para se bater? Seguro. Nunca tive seguro de carro. Eu falo, carro meu ninguém rouba, né? Carro meu ninguém rouba. Se eu bater o outro errado, e o outro vai pagar. E todo mundo, se alguma coisa, e nunca bati realmente, nunca paguei de ninguém, e já bateram no meu, todos pagaram. E certa vez me assaltaram, né? Pediram para levar o carro. Algo aconteceu na hora que o menino saiu correndo com a chave, o carro ficou. Eu falei, agora eu falo o seguinte, meu carro e minha chave ninguém rouba. Porque eu falei do carro, não falei da chave, né? Então é estabelecer. Se a gente sabe que o que acontece na nossa vida tem a ver com aquilo que eu acredito, então trabalhe sua cabeça com coisas positivas. Não deixe que o inconsciente coletivo de medo domine você. Certa vez eu mudei para uma casa, morei nessa casa em 2 períodos, né? E quando eu mudei para lá a primeira vez, a minha vizinha do lado disse, olha, você precisa tomar cuidado, porque aqui tem muito ladrão. Eu morei lá 8 anos, a gente ia para a fazenda, a casa ficava aberta, janela aberta e tal. Nunca entrou. Ela mudou de lá, porque entrou na casa dela 6 vezes, em períodos muito próximos. E há pouco tempo eu estive lá, né, nesse lugar, e falando com uma outra moça que morava do lado, falei, a menina... me esqueci o nome dela. Ela falou, não, Marta, tem muito tempo que ela mudou. Era ladrão demais na casa dela. E a nossa casa era assim, de ladinho, mesmo muro. Por quê? Porque o medo dela. Então é assim. Atraiu. Então estabeleça hoje. Né? Quem ainda não tem objetivo, não escute isso que eu estou falando e joga fora, não. Se você tem um negócio, anote quanto você quer ganhar por mês. Se você quer um trabalho, o que você quer fazer? Então, sinta o que você quer, o que alegra você. E isso te ajuda. E pense ao escrever os seus objetivos, como você vai alcançá-los, pense nos seus pais atrás de você. Querem fazer uma técnica agora? Pode ser? Rapidinho? Ok. Essas bolsas... Já tirou. Pegue sua mão esquerda e olhe para ela. Quem estiver assistindo aqui pode fazer isso também. Olhe para a sua mão esquerda. Relaxe, solte as suas pernas, seu corpo. E olhe para a sua mão esquerda. E perceba. Respire suavemente. Quem estiver assistindo pelo Instagram, Facebook, pode fazer isso também. Observe como você se sente quando você olha para a sua mão esquerda. Respire suavemente e sinta.
Fique com sua mão paradinha e olhe para ela. Observe como você se sente, se é bom, se é tranquilo, se ela é bonita, se ela é feia. Como é olhar? Como você sente o seu coração quando você olha para o que representa a sua mão esquerda? Sua mão está representando algo importante. Agora, de tudo o que você sentiu, ouça uma ou duas palavras que vêm do seu coração quando você olha para a mão. Que palavras te vêm? Como é olhar para o que representa a minha mão esquerda? Como sente meu coração quando eu olho para ela? Me incomoda, é bom, é ruim? Ok. Então, ok. A sua mão agora representou o dinheiro. Então, a sua sensação que você sentiu tem a ver com a sua relação com o dinheiro. Algumas pessoas ficaram impacientes, incomodadas. Outras, às vezes, olharam e falaram, minha mãe também é feia. Ah, mas está bonita. Então, vocês podem fazer isso. Né? Você pode olhar para a sua mão ou para um objeto e sentir se é a abundância, ou a riqueza, ou o dinheiro em si. As palavras, uma, duas palavras que veio naquele momento que eu disse, tem a ver com a sua relação com o dinheiro. Como você olha para o dinheiro e o que você sente em relação a ele. Quem teve palavras bonitas? Levante a mãozinha. Só. Gente, eu vou montar um curso como conectar com o dinheiro. Quem teve palavrinhas feias? Alguns eles não contaram, não tiveram palavrinha. Sentimento, né? Às vezes não vem a palavra, mas vem uma sensação. Tá? Então, a nossa mãozinha esquerda, nessa hora, estava representando o dinheiro, mas estava também representando quem, vocês acham? A mamãe. Hã? Foi assim, a primeira hora que você falou assim, eu olhei na minha mão, um monte de nota de 100 empilhada, assim, tantas... Opa! Opa! Depois eu olhei e falei, mas engraçado, me veio a minha mãe também, né? Aí eu olhei e falei, esse negócio meio estranho, eu tô ficando doido. Conexão, né? Porque a gente estabeleceu aqui um movimento interno para que vocês pudessem perceber como está a sua relação com o dinheiro e com a sua mãe. Hoje nós temos 3 constelações, então eu acredito que não tenhamos tempo para perguntas. Tem pergunta aí não, né? Ótimo. Aqui tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Tá tudo bem? Quando é pai e mãe? Oi? Quando a visão é pai e mãe, não é sua mãe. Como assim? Pergunta pra ele o que ele viu. Tipo, ele viu a mãe. Ah, sim. Pode falar aqui. A sensação que eu tive foi pai e mãe e a perfeição da Dos minha dois? mão. Da minha mão, não dos dois. Aham. Também. Só que minha relação com o dinheiro não é tão legal. Porque você disse que a esquerda representa a mãe, né? Isso, nesse momento aqui sim. Porque a mãe está do nosso lado esquerdo e o pai do nosso lado direito do corpo. Seus pais vivem juntos? Você foi criada mais com sua mãe? Mais próxima dela? Mais próximo, mas não por ela.
Então, muitas vezes, quando nossos pais se separam, a gente acredita que a gente foi mais cuidada ou direcionada pela nossa mãe e excluímos de alguma forma parte do nosso pai. Então a gente olha e pensa que a nossa mãe é mãe e pai, às vezes. E existe umas falas que geram um péssimo efeito, que é a gente falar que a gente é mãe e pai dos nossos filhos ou pai e mãe dos nossos filhos. Então, para você mudar a sua... Você ganha e o dinheiro vai embora ou tem a dificuldade em ganhar, inclusive? Às vezes eu ganho, o dinheiro vai embora e às vezes gera uma dificuldade. Gravo pela minha avó e tanto não tem contato com meu pai como minha mãe, falando nos psiquiatras. Não tem uma relação de eles serem alguém que... serem superiores, né? Uhum. Isso, você nunca vai ser superior a eles, né? Porque o que os nossos pais nos deram como um presente, que é a vida, a gente não tem como devolver. Então, o que te cabe? Agradecer a sua mãe, que se afastou de você para que você não tomasse o peso que ela carrega, para que você não fosse tão afetada por aquilo que ela carrega. É o que faz todas as mães e pais quando se afastam dos filhos. Eles não se afastam porque não amam, eles se afastam por amor, mesmo que eles não saibam na cabeça deles. Então ela busca nesse afastamento que você fique mais livre. E seu papai, muitas vezes quando a gente muda a nossa postura e vamos até eles sem exigência, eles nos recebem com amor. Então, eles podem, enfim, dar aquilo que eles sempre tiveram para dar, né? Mas nós não estávamos prontos para receber. Ganhar dinheiro fala da nossa relação com a nossa mãe. E perder dinheiro fala da relação com o nosso pai. Para que o dinheiro venha e cresça em nossas mãos, então a gente precisa do pai. Porque é o pai que nos apresenta o mundo, é o pai que nos impulsiona para o mundo. Então, aquilo que nos geraria abundância, sem o pai não vai. Ah, meu pai morreu, sumiu, não sei quem é. Não importa, a gente faz isso dentro de nós. Agora, fala assim, não, eu posso fazer isso dentro de mim, mas meu pai está ali, não sei aonde, dentro do setor Bueno, mas assim, eu posso fazer isso dentro de mim? Então, imediatamente você percebe que a pessoa realmente ela não quer ir até o pai, né? E para a gente fechar isso, eu vou convidar o Wellington para falar um poema que eu achei fantástico, que ele nos presenteou esses dias e que fala muito de tudo isso, para a gente fechar nosso encontro, né? Pode ser? Wellington Barros! Somos árvores. Onde está a nossa força? Somos árvores? Onde está a nossa força? Está no oculto, no invisível aos olhos, mas perceptível ao coração. A vida sempre começa com os frutos dos que vieram antes de nós, inevitavelmente. Mas onde está a nossa força? Seria no caule que sustenta toda a árvore? Seria nas folhas que realizam a fotossíntese, respiração e transpiração? Seria nos frutos que, além de alimentar muitos outros, protege a maior riqueza de uma árvore, a semente? Ou seria, quem sabe ainda, a raiz, a estrutura ramificada, responsável pela nutrição, que absorve e armazena a umidade e os sais minerais da terra? É na raiz que está a força para todo avançar na vida. A árvore que cresce viçosa e floresce é capaz de gerar frutos e somente consegue por demonstrar sua profunda conexão com suas raízes. As raízes são os nossos pais, com tudo aquilo que trazem em si. Dessa união perfeita entre o masculino e o feminino, ambos vindos de lugares distintos, a vida se faz presente.
um presente de valor incalculável, onde o fruto, filho, filha, semente, não é capaz de devolver nem compensar aos criadores aquilo que vem de graça. Apenas passar adiante essa energia vital, transformando-a. Desta maneira, os que já foram permanecem vivos nos que ficam. Por outro lado, quem tem restrições com suas raízes, ou pelo menos parte, nega a si ou parte de si. A consequência é a perda da completude e da força ao interromper o fluxo, de modo a aumentar sua carga. Neste sentido, as podas e adoecimentos lembram-nos, por meio das dores e sintomas, da importância de permanecer ligados e em concordância com nossas raízes, que por detrás de um sintoma, um sentimento doloroso, está uma vontade irresistível de unir algo que foi separado ou mal compreendido. Assim, não é preciso trocar de olhos para ver o mundo em uma perspectiva diferente, tendo em vista novas lentes. A lei da conservação das massas diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por isso a vida começa e termina em um fluxo infinito. As árvores nascem, crescem, reproduzem e morrem. Essa ordem natural necessita ser ampliada quando se trata dos seres humanos. Em outras palavras, nascer, amadurecer, produzir, reproduzir e permanecer na vida através dos frutos gestados. Pois crescer é um ato biológico, enquanto que amadurecer acontece a partir da experiência e da reflexão, o que pode proporcionar uma aprendizagem que influencia na nossa maneira de ser e estar no mundo. Por fim, é importante aprender a concordar com tudo que já aconteceu, sem barrar o fluxo vital. Abraçar agradecendo a vida que nos é presenteada, conectar-se profundamente em nossas raízes e permanecer somente em nosso lugar, sem pesos extras. Somente em nosso lugar a leveza se faz presente. E em cada pequeno galho, folha, flor, fruto e semente de agora está a força vital e evolutiva das grandes árvores de outrora.